Esta é uma história real. As reconstituições baseiam-se nas gravações da cabine do piloto. Estamos observando você cruzar o 260 de Lima, 31 milhas a oeste. O nível é 10.700. Em outubro de 1996, um jato de passageiros de última geração perde o controle por 30 horríveis minutos e então se arrebenta no Oceano Pacífico. Eu consegui! Eu consegui! Nós vamos virar! Na ocasião, ninguém compreendeu como isso podia ter acontecido. A resposta a esse mistério pode ser encontrada na caixa preta da aeronave, no gravador de voo. A história que os investigadores desvendam mostra como um simples erro humano desencadeou uma sucessão de eventos que terminaram em tragédia. Mas não sabemos o que fazer com o equipamento. Estamos atingindo a água! 2 centavos da moeda americana derrubaram uma aeronave de 75 milhões de dólares, matando 70 pessoas. O tipo de problema que eles enfrentaram naquela noite foi... provavelmente 1 em 10 nos últimos 30 anos. Você nunca perde a esperança imediatamente. Leva tempo para você chegar àquele ponto em que você irá aceitar o fato de que ninguém conseguiu sair de lá com vida. Nós vamos virar! Aeroperu. 2 de outubro de 1996, meia-noite e meia. Lima, Peru. Aeroporto Internacional Jorge Chaves. O voo 603 da Aeroperu se prepara para levantar voo para Santiago, no Chile. A aeronave é um Boeing 757 com 4 anos, o mais avançado e moderno avião de passageiros, conhecido por sua confiabilidade e segurança. O voo 603 da Aeroperu é dirigido por 2 dos melhores pilotos da empresa aérea nacional. Capitão Eric Shriver, 58 anos, e o primeiro oficial David Fernandes, 42. ...61 passageiros e 9 membros da tripulação estão a bordo. A maioria chilenos de volta para casa. Outros são peruanos, italianos, britânicos, espanhóis, um neozelandês e outros latino-americanos. Entre eles está o cunhado e um amigo íntimo do empresário mexicano Monos Albert. Nossa empresa faz negócios na América do Sul. Nós exportamos e com frequência visitamos nossos clientes. E nessa viagem, Kenny e Abraham foram ver uns clientes no Peru e no Chile. Eu tinha um relacionamento muito bom com ambos, com meu cunhado, claro. Éramos como irmãos, eu gostava do cara. Ele se casou com a minha única irmã. Então, nós tínhamos um ótimo relacionamento. Meia-noite e 40. Checklists completas. O primeiro oficial Fernandes chama a torre. Torre de Lima, Aeroperu 603, pista 15, pronto para decolagem. Caixa preta, não abra. Aeroperu 603. Use o atenuador de ruído. Vento calmo, pronto para decolagem, pista 15. 1515 transponder. Flaps 15, briefing da decolagem completo. O capitão faz uma brincadeira sobre a precisão. Somos tão precisos que parecemos suíços. Seguindo. O Aeroperu 757 faz parte de uma nova geração de aeronaves controladas por computador. E os pilotos são treinados para se orientar através de um sistema central de dados projetado para reduzir erros, tanto mecânicos quanto humanos. Acionado. Na decolagem, a aeronave funciona perfeitamente. 80 nós. Checado. B1 rotate. B2.
Preparado. Certo. Em questão de minutos, os pilotos fazem uma leitura muito incomum. Os altímetros estão bloqueados. O altímetro indica a altura da aeronave em relação ao solo. Ele mostra 0 quando já estão, obviamente, voando. Os altímetros estão bloqueados. Certo. Todos eles. Então mantenha V2 mais 10. O 757 está equipado com 3 altímetros. Um para o piloto, um para o copiloto e um de backup. Os 3 não funcionam. E então, eles perdem o outro instrumento crucial. O velocímetro. A velocidade. Hã? A velocidade. O que acontece? Não estamos subindo. Eu estou subindo, mas a velocidade... Mantenha a velocidade. O Aeroperu 603 já está agora sobre o Oceano Pacífico. Sem instrumentos de velocidade aerodinâmica ou de altitude, os pilotos estão em pleno voo cego. A torre de controle de tráfego aéreo em Lima mantém contato com a aeronave, acompanhando sua altitude e seu curso. A torre não ouve quando os pilotos recebem um novo pequeno alerta para que ajustem o leme de direção que conduz a aeronave para a esquerda e para a direita. 603, estamos descendo. Alarme de Hatch Rudder. Hatch Rudder. Estranho. Vire para a direita. Alan MacLeod é um piloto veterano da Air Canada. Eles receberam um aviso de Hatch Rudder, que consiste em uma luz âmbar que aparece piscando com um som intermitente de buzina, e uma mensagem de alerta à tripulação nesse sistema dizendo Hatch Rudder. É um sistema que reduz o rudder da aeronave, que pode ser utilizado quando o avião acelera para ir cada vez mais rápido, por estar detectando informação errada ou inapropriada, e ele detectou uma falha e deu um aviso à tripulação. Os alertas irregulares são todos gerados pelo computador central do avião, mas os pilotos não conseguem entender por quê. E então os altímetros voltam a funcionar. Suba! Eu estou subindo. Suba! Você está descendo, David? Eu estou subindo, mas a velocidade... Sim, mas está emperrada. Twin Rudder Hatch. Suba! Ligue subida 100. E agora você... Está ok, está subindo. Ligue impulso de subida. Piloto automático, central no comando. Subitamente as leituras de altitude voltam ao normal. Mas a cada momento que passa, a noite escura mais os envolve. 00:43. O capitão Shriver tenta acionar o piloto automático para lhes dar tempo para pensar. Sem comando. O piloto automático exige dados idênticos de 2 dos 3 computadores de controle de voo. Mas as leituras dos instrumentos de Shriver estão tão diferentes das de Fernandes que o piloto automático se desliga. E então, outro alerta. Mach 3. Mach 3 significa que o avião não está voando em uma posição nivelada. Entretanto, o 757 parece estar voando normalmente. Temos que ir para os instrumentos básicos. O Mach Speed Twin é um sistema que equilibra horizontalmente o avião. Ele muda o ângulo do estabilizador horizontal da traseira do avião, que deve ser alterado quando o avião acelera para uma altitude mais elevada. Ele estava dando indicação falsa. Por isso receberam um aviso de que voavam com excesso de velocidade quando não era o caso. Esse aviso poderia consistir novamente em uma advertência de cautela ou um alerta máximo, que é uma luz vermelha, também associada a um alerta auricular. Apesar dos avisos confusos e sem piloto automático, a aeronave está controlável. Se necessário, Shriver poderia manter o avião voando durante horas. Mas ele decide aterrissar. Ele orienta seu primeiro oficial, Fernandes, para que declare emergência. Estamos em uma emergência. Aero 603 Lima. Estamos declarando uma emergência. Não temos instrumentos básicos, nem altímetro, nem velocímetro. Declarando uma emergência. Recebido, altitude. Não temos.
Estamos a mais de 1.000 pés. Aproximadamente 1.700. 603, confirme se pode mudar sua frequência para 119.7 para ter certeza de receber instruções do radar. A apenas 60 quilômetros de Lima, os pilotos do Aeroperu 603 estão voando sem instrumentos, esperando que a torre possa lhes ajudar a descer vivos. Lima, 603. Aeroperu 603, Lima. Solicitamos que nos vetore para ILS pista 15. Eles procuram a pista com a ajuda de um transmissor de direção chamado ILS, Sistema de Aterrissagem por Instrumento. O ILS fornece informações de seu curso, enquanto as informações de altitude vêm do transponder da aeronave. Afirmativo, mantenha a altitude atual. Em que nível estamos? Temos 4.000 pés? Pode confirmar? Correto, mantenha em 4.000. Shriver e Fernandes nunca passaram por essa experiência ou foram treinados para essa emergência. Auto throttle desligado. Nós não temos nenhum controle. Não temos nenhum controle, nem mesmo os básicos. Vamos ver? Cheque tudo. O avião estava controlável. Mas primeiro você precisa diagnosticar o que está errado. E é muito fácil, depois que a coisa aconteceu, sentado numa poltrona, num dia de sol, dizer o que ele deveria ter feito. Mas na noite fria e escura, com os alertas e apitos soando, é muito difícil analisar informações conflitantes que se esteja recebendo. O tipo de problema que eles enfrentaram naquela noite foi realmente 1 em 10 nos últimos 30 anos. É exatamente isso. 00:46. Sobre o escuro Oceano Pacífico, os pilotos não conseguem determinar visualmente a altitude ou a velocidade. Eles pedem que a torre os ajude. Está respondendo? Velocidade 0. Todas as velocidades. Oh, meu Deus, pode nos dar a velocidade, por favor, se a tiver no radar? Sim, afirmativo. A partir de 10 segundos, parece que estão subindo ao nível 6.000 a 22 milhas ao sul. Direção 195. Os computadores do controle de tráfego aéreo calculam uma velocidade correta, medindo o movimento do avião sobre o solo. Muito bem, nós temos. Estamos indo agora a 190 e temos 7.000 pés no altímetro. Sim, correto. Estão agora em 7.000. Mas nem os pilotos e nem o controlador de tráfego aéreo sabem que a altitude indicada no visor é incorreta. Ela vem do computador errático do avião. O controlador de tráfego aéreo tentaria ajudar o piloto, mas ele estava recebendo a informação errada sobre a altitude. A indicação errada do altímetro do capitão. O motivo do sistema de controle de tráfego aéreo estar transmitindo atitude incorreta, informações mandadas ao avião, era que o altímetro, através do computador de dados aéreos, estava mandando a altitude em que o avião estava, indicada através da unidade de radar. E, claro, ela estava incorreta. E eles a obtinham de suas leituras no centro de controle de tráfego aéreo e a transmitiam de volta aos pilotos. E, claro, estava incorreta porque eles estavam recebendo informações erradas. Os investigadores mais tarde descobririam que o Aeroperu 603 estava derivando para baixo, enquanto o altímetro mostrava um quase constante 10.000 pés. Os passageiros ainda não tinham conhecimento do drama que se desenrolava na cabine dos pilotos. 00:47. Evitar inputs de radar grandes ou abruptos do sistema hidráulico esquerdo disponível. E também... 5 minutos após a decolagem, o capitão Shriver pede que Fernandes procure no manual de voo alguma explicação para os alertas. Sim, isso mesmo. Com ventos laterais, não tentar uma aterrissagem automática. Em Lima, o controlador de tráfego aéreo continua a guiar o Aeroperu 603 de volta ao solo. Aeroperu 603, nós o estamos observando a 9.200 pés. Qual a sua direção agora? Estamos no nível 205. Afirmativo. Está virando para a direita, certo? Não, mantendo o curso para ficar afastado da costa. Com informação incorreta de altitude sendo transmitida da aeronave para a torre, eles não sabem que o avião está descendo.
Sua distância é de 30 milhas. Quer uma direção para prosseguir para o localizador? Correto. Sugerimos curso norte 360. 360, temos problemas aqui para ler os instrumentos. Você vai precisar nos ajudar com altitudes e velocidades aerodinâmicas, se possível. Certo, recebido. Vamos lá. Aproximação determinada. O computador do 757 enviou informações de alertas críticos que os pilotos são instruídos a obedecer, mas nos quais não podem confiar. Vamos tentar fazer a descida nesta direção. Está subindo. A velocidade aerodinâmica aponta perda de altura e depois sobe novamente. Vamos baixar para 10 mil pés. Por que a velocidade cai tão depressa? Poderia ser velocidade real? É o que me preocupa. Não, acho que não. Verifique nossa velocidade, por favor. Está indicando 320. Nós temos 350, Os mas... motores estão em idle, mas continuam acelerando cada vez mais. Ok, prossiga. Os nervos estão agora à flor da pele. Imagine os pilotos estão voando e não têm uma indicação real da velocidade. Estão tentando fazer o avião voar. E com a altitude mudando para cima e para baixo, alteram a indicação da velocidade aerodinâmica, apesar de estar incorreta. Ambos os pilotos estavam realmente confusos. Não sabiam o que fazer, não sabiam como agir, fizeram esforços sobre-humanos para salvar a aeronave, mas estavam realmente cansados de todo aquele trabalho, de toda aquela confusão e de todos aqueles alarmes. Fernandes sugere que acionem os freios para fazer a aeronave diminuir a velocidade rapidamente. Acionar freios de velocidade. Por um momento parece estar funcionando. Então, um outro alerta. Os 3 indicadores estão bem, ok na velocidade. Overspeed. Overspeed significa que o avião está voando muito rápido. Os pilotos não podem acreditar, mas o alerta os deixa ainda mais perplexos. Eles são forçados a escolher, aumentar ou diminuir a velocidade. As vidas de 70 pessoas estão em suas mãos. 00:57. 15 minutos se passaram desde a decolagem. E então o cérebro computadorizado do Aeroperu 603 envia uma outra leva de alertas contraditórios. Rudder Ratio. Não pode ser, não tem nada desconectado. Todos os instrumentos do motor estão ok. Droga. Qual será a velocidade real? Os indicadores estão ok. A Torre de Lima lhes fornece sua única chance de sobrevivência. Estamos observando você cruzar o 260 de Lima, 31 milhas a oeste, o nível 10.700, a velocidade é aproximadamente 280. Perfeito. A informação de 10.700 pés do controlador está completamente errada. Informações distorcidas estão sendo geradas pelos computadores do 757 e transmitidas à torre. Overspeed. Os freios ainda estão ligados, mas há agora um outro aviso de overspeed. E então soa o alerta de stall. Vamos descer. Não podemos estar em overspeed. Ainda estamos voando. Eles recebem um alerta de stall. O avião está caindo. Ao mesmo tempo, eles têm um alerta de overspeed. É impossível ter dois alertas contraditórios. Ou você está parando, ou está tendo um overspeed. Portanto, isso os deixou ainda mais perplexos. Realmente, aqueles eram problemas que nunca haviam ocorrido antes. Era um novo tipo de emergência. Em aviação, você sempre fica imaginando o que vai me matar. O que é mais crítico? Vamos cuidar disso primeiro e depois cuidamos das outras coisas, as menos prementes. E mais tarde, quando você tem um aviso de stall ou quando há uma indicação de overspeed, você precisa prestar atenção a isso imediatamente. Nesse caso, eles estavam recebendo ambos. Um alerta de stall e um de overspeed. Bom, qual o correto? O primeiro oficial, David Fernandes, conclui que tudo conspirava contra uma aterrissagem segura. Solicitamos que algum avião possa decolar e nos resgatar. Entendido. O resgate foi alertado. Qualquer avião na área que nos guie. Da Aeroperu que possa estar na área. Qualquer um. Não diga uma coisa dessa. Mas acontece que estamos num stall. O stick shaker começa a vibrar violentamente, indicando que o 757 está indo devagar demais e irá despencar dos céus.
Aeroperu 603. Temos o 707 saindo para Budwell. Nós o avisaremos. Nós não estamos parando. É um alarme falso. O velocímetro de Shriver indica 350 nós, bem acima da velocidade de stall. Não, nós temos stick shaker. Só pode ser. Mesmo com os freios de velocidade, estamos mantendo 9.500 pés. Por que não estamos recebendo a mesma leitura? Quando o avião diminui a velocidade até um ponto em que não possa mais continuar voando, ele fica em stall ou para de voar. Há um sistema de alerta embutido no avião que diz aos pilotos quando isso está acontecendo. É conhecido como stick shaker e é acompanhado de uma voz de alerta que você acaba de ouvir. Quando o stick shaker se desliga porque o avião diminuiu demais a velocidade, você recebe um aviso como este, onde a coluna de controle é sacudida ou vibra e uma voz diz que o avião está em stall. E, claro, os pilotos passam aos procedimentos de recuperação do stall da aeronave. Na batalha entre homem e máquina, o avariado 757 está vencendo. Os pilotos agora não têm noção de onde estão ou a que altura. Eles vêm descendo gradualmente e estão agora 300 metros acima do nível do mar. A Torre de Lima, desorientada pelo transponder incorreto do voo 603 da Aeroperu, afirma que eles estão a 11.000 pés. Aeroperu 603 estão voando agora no curso 120. Observamos que vocês estão no nível 10.000. De aproximadamente 220 e a distância de Lima é de 33 milhas a noroeste. O 707 estará pronto em 15 minutos para ajudá-los. Os pilotos falharam em sua tentativa de aterrissagem. A única esperança agora é que uma outra aeronave possa levantar voo e guiar o 757 de volta ao aeroporto. Ter uma outra aeronave vindo ao seu lado e voando informação, ou você voando informação com ela, seria a maneira de tirá-los dessa situação normal. Entretanto, precisamos nos lembrar de que o voo era à noite, na escuridão, e que os pilotos poderiam não ter qualquer treinamento sobre formação. Mas essa poderia ter sido uma maneira de resolverem muito bem o problema. 1h03 da manhã. O que está acontecendo? Too low terrain? Agora os pilotos recebem o alerta mais assustador de todos, chamado de alarme de proximidade do solo. Isso significa que a colisão com o solo é iminente. Ainda assim, a torre insiste em que estão a 10.000 pés. Estamos com um aviso de terrain e você nos diz que estamos a 10.000 pés? De acordo com o monitor, vocês estão a 105. Não há qualquer checklist se você tem esses 7 ou 8 alarmes soando, o que eles tinham e não conseguiam fazer parar. E é uma experiência muito perturbadora. Na fita você ouviria aquelas coisas, terrain, aquelas coisas soando e os sticks fazendo um ambiente muito enervante. Todos os computadores ficaram malucos. Shriver vira o avião rumo ao mar, longe de uma possível colisão com uma montanha ou arranha-céus. Apesar dos avisos errados, o alarme de proximidade do solo está correto. Há um sistema a bordo da aeronave chamado Sistema de Proximidade do Solo. E ele capta um índice de descida. E a ironia da situação é que eles estavam recebendo avisos que diziam too low terrain, terrain too low. Isso provavelmente e tudo mais leva a crer. Era um aviso verdadeiro. Mas como tinham estado sujeitos a tantos outros avisos, avisos falsos, buzinas, sinetas e apitos, eles realmente, eu acho que eles não levaram esse tão a sério. Estamos descendo agora? Estamos a 370 nós. Estamos descendo agora. Temos a mesma velocidade. Estão a 200 nós aproximadamente. Velocidade 200 nós? 220, reduzindo velocidade ligeiramente. Os pilotos ficam pasmos. 200 nós é perigosamente perto de uma velocidade de stall. Nós vamos para stall agora. Vamos subir. Vamos lá. Estamos subindo. 2 peruanos lutam corpo a corpo com uma situação mortal. Um computador que diz que estão indo depressa demais, devagar demais e baixo demais, tudo ao mesmo tempo. 1h08 da manhã.
Shriver decide arriscar uma segunda tentativa de aterrissagem, procurando um sinal conhecido como ILS para guiar a aeronave até a pista. Vou tentar interceptar o ILS. Estou tentando descer. Lima, Aeroperu, 603. Vamos tentar interceptar o ILS. Avise se estamos conseguindo. Recebido, Aeroperu 603. O nível está em 9.700. Os instrumentos parecem estar funcionando. Há um lampejo de esperança. Este aqui está certo. Aqui também está ok. O controlador do tráfego aéreo procura elevar o ânimo dos pilotos com boas notícias. Aguarde para verificar velocidade. O 707 já vai decolar. Está taxiando. Confirme nossa velocidade. É muito importante, pois não temos quaisquer indicações de velocidade a bordo. Como podemos estar voando a essa velocidade se estamos descendo com os motores em idle? Me dê a altitude, por favor. Certo. Está mantendo 9.700 de acordo com o visor, senhor. 9.700? Certo. Qual é a sua indicação de altitude? Tem alguma referência visual? 9.700, mas está indicando too low terrain. Você tem certeza de que estamos no radar a 50 milhas? Ei, olhe, a 370 está... Como 370? O que fazemos com Gear? Aeroperu 603, Lima. O que fazemos com o guia? Finalmente eles percebem a horrível verdade. Estamos atingindo a água. Force para subir. Suba, suba. Aeroperu 603 tem que subir. Durante 20 segundos, os pilotos lutam para conseguir altitude. Consegui! Eu consegui! Nós vamos virar! Aeroperu 603, Lima. Aeroperu 603, Lima. De outubro de 1996. Na manhã seguinte, o empresário Monos Albert ouve a notícia de que um voo da Aeroperu havia caído. 5 minutos depois da decolagem, a tripulação informou à torre que estavam tendo uma emergência e pediram permissão para retornar a Lima. Durante esse processo, o contato com a aeronave foi perdido a 1h10. A última posição da aeronave era a 50 milhas do norte de Lima. Por volta das 6 da manhã, eu me levantei e liguei o canal de notícias. Eu ouvi sobre um acidente aéreo com a Aeroperu, mas as notícias mencionavam Nova York via Lima. O resgate está sendo realizado pelas autoridades. A aeronave levava 61 passageiros e 9 tripulantes. Seu cunhado e seu parceiro de negócios estavam no voo 603 da Aeroperu. Então eu fui para o chuveiro e não prestei muita atenção, mas quando saí, eles haviam retificado as notícias e diziam que se tratava de um voo de Lima a Santiago. E eu sabia que Ken e Abraham estavam voando naquele avião. As notícias eram muito vagas e mencionavam que poderia haver sobreviventes e que o avião caíra no Oceano Pacífico. E eles não tinham muitas notícias e o desastre fora à noite. Eu imaginei que o avião havia aterrissado na água e que a maioria das pessoas sobrevivera. Guido Fernandes acaba de ser nomeado investigador no caso do acidente no Peru. É seu primeiro caso. O copiloto David Fernandes é seu sobrinho. Eu estava na cama, era umas 4h30 da manhã. E eles me ligaram. Seu sobrinho está desaparecido em um acidente. Eles me perguntaram, como se sente pelo fato de seu sobrinho ser copiloto? Eu disse, eu me sinto muito mal, mas sou um profissional e tenho que fazer um trabalho. Eu preciso cumprir meu dever até o fim, e foi exatamente o que eu fiz. Fernandes vai direto ao local do acidente em um helicóptero da Marinha. Está evidente que não há sobreviventes. 9 corpos estão flutuando nos destroços. O restante afundou com o 757. Fernandes afasta de sua mente os pensamentos relativos àquele local horrível e a seu sobrinho.
Seu trabalho agora é recuperar os dados do voo da aeronave e os gravadores de voz para determinar o que aconteceu. Ele precisa de ajuda. Fernandes contata a Secretaria Nacional de Segurança no Transporte em Washington, uma das mais renomadas agências de investigação de acidentes aéreos no mundo. Secretaria Nacional de Segurança no Transporte. Eles encontraram a aeronave, estava tudo muito bem documentado pelo radar. A Marinha peruana determinara a posição dos restos e destroços no oceano e a única coisa que restava fazer era encontrá-la no fundo do oceano. E eles não possuíam a aparelhagem necessária. Rodrigues viaja a Lima e se junta a Guido Fernandes em seu trabalho para conseguir respostas. Eu fiquei sabendo que o sobrinho dele era o primeiro oficial. Sugeri que talvez eles devessem pensar em afastar o capitão Fernandes da investigação devido ao envolvimento emocional e tudo mais. As preocupações dos investigadores americanos logo desapareceram. Ele foi muito objetivo, eu diria que um excelente investigador, considerando-se que não era um sobrinho distante, quer dizer, era um parente bem próximo. Ele fez um trabalho extraordinário. A caixa preta no Boeing 757 pode emitir um sinal localizador durante 30 dias. A Marinha Americana fornece veículos submarinos operados a controle remoto para examinar o campo dos destroços à procura das caixas pretas. Ficou claro para o veterano investigador Rodrigues que o avião caíra inteiro. Eu trabalhei com destroços de aviões que estavam espalhados por 15, 16 milhas e talvez 1,5 milha de largura. O que lhe diz imediatamente, só de olhar para os destroços, que o avião não impactou em um pedaço só, mas que claramente se desintegrou à medida que caía. Mas, nesse caso, era um campo de destroços bastante compacto e, obviamente, ele impactou em alta velocidade e era um padrão de destroços daqueles, bastante concentrado. Os registros de dados são recuperados do 757. Trazidas à superfície, as caixas são colocadas em refrigeradores cheios de água fresca para que não se oxidem. Elas são remetidas a Washington para a análise da NTSB. O gravador de voz da cabine do piloto pode oferecer as evidências que os investigadores procuram. Cada palavra proferida pelos pilotos Shriver e Fernandes e cada amedrontador alarme é gravado. As vozes gravadas estão confusas e algumas vezes difícil de distinguir. E o caos na cabine é de uma clareza perturbadora. O que fazemos com o guia? Estamos atingindo a água. Force para subir. A fita é digitalizada em um computador, filtrada e aprimorada. Como nós podemos estar voando a essa velocidade se estamos em idle? Me dê altitude, por favor. Certo, está mantendo 9.700. 9.700? Correto. Qual a sua altitude indicada? Por acaso tem alguma referência visual? Mas estamos em too low terrain. Aeroperu 603 Lima. Ficou claro para nós que eles estavam realmente enfrentando um problema com a velocidade aerodinâmica e com a altitude. E as indicações de velocidade aerodinâmica e de altitude na aeronave são uma função do Pitot Static. O sistema Pitot Static existe em todas as aeronaves, grandes ou pequenas. Orifícios externos medem a pressão do ar no exterior para fornecer dados referentes à altitude e velocidade. Se esses orifícios estão obstruídos, os computadores do avião emitem falsos alarmes. Mas por que esses orifícios estariam obstruídos é um mistério. Veículos robotizados são utilizados para encontrar a peça perdida do quebra-cabeças. Os investigadores ficaram aturdidos ao descobrir que o static port do capitão Shriver estava completamente bloqueado com fita adesiva.
Um pouco antes do Aeroperu 603 levantar voo em Lima, o pessoal da manutenção limpou a aeronave. Um funcionário cobriu os static port com fita adesiva para protegê-los. Um procedimento padrão. Mas ele se esqueceu de remover a fita. Foi um pequeno descuido com resultados catastróficos. A fita não foi removida. E quando o avião decolou e começou a voar, nada além de pressão estática do ar, captada no nível do mar, foi percebida por aqueles instrumentos. Na realidade, o avião estava voando em ar mais rarefeito. E o computador de dados do ar eram falsas, o que gerou uma leitura totalmente fora do normal. O inspetor que deveria verificar o trabalho não verificou. E o supervisor do turno da noite não estava presente, estava doente e havia um mecânico comum que estava cobrindo sua falta. Ele não percebeu nada. E o capitão ou o piloto, nesse caso foi o capitão que fez o pré-voo, eles dão uma volta procurando por esse tipo de coisa. E quem fez isso foi o capitão. Ele fez o pré-voo e não detectou nada. Um pequeno pedaço de papel com cola provocou um acidente. Mas o papel e a cola não são os culpados. As pessoas são culpadas, pois as pessoas usaram aquela fita no lugar errado, de maneira errada. Um acidente terrivelmente similar ao do voo 603 da Aeroperu acontecera com outro 757 apenas 8 meses antes. Em fevereiro de 1996, 189 pessoas morreram quando um avião da empresa alemã Bergen Air caiu perto de Puerto Plata, na República Dominicana, depois de decolar. A NTSB coopera na investigação. Um exame nos destroços revelou que um pitot tube, a outra parte crítica do sistema pitot static, estava bloqueada. Assim como com o Aeroperu 603, a noite é o pior inimigo do piloto. O piloto do Bergen Air vira o avião de cabeça para baixo antes de se espatifar no mar. Comunicados são imediatamente encaminhados para todas as empresas aéreas de passageiros a respeito dos problemas com o pitot static, mas a Aeroperu ainda não implementara as mudanças. Os comunicados, e vamos chamar assim, os frutos da investigação da República Dominicana sobre a Bergen Air, ainda não haviam chegado à Aeroperu quando esse acidente ocorreu. O governo peruano, muito corretamente, apontou isso em seu relatório sobre o acidente, dizendo que mais ênfase deveria ter sido dada a essas recomendações para que chegassem à indústria mais rapidamente. 9.700, mas está indicando too low terrain. Mesmo se Shriver e Fernandes soubessem a respeito do Bergen Air, isso talvez não os tivesse ajudado a sobreviver, dada a enorme pressão da situação. O que fazemos com Gear? É fácil sentar aqui na cabine do 757 e fazer o papel do piloto. Tendo ouvido os sinais e os alertas de overspeed e os alertas de proximidade do solo, os alertas de stall. É muito fácil fazer isso sentado aqui e dizer o que eu teria feito sendo um piloto experiente. Mas se colocar na situação daqueles dois pilotos naquela noite, eles estavam em uma situação extremamente difícil para fazer voar aquele avião e resolver a situação. 2 semanas após o acidente, Monos Albert se junta a dezenas de famílias enlutadas em busca dos restos mortais de seu cunhado e de seu amigo. Ele finalmente os identifica em um necrotério em Lima. Eu queria encontrá-los, eu realmente queria encontrá-los, mas uma parte de mim não queria, porque havia aquela ilusão de que talvez se eu não os encontrasse, eles estariam em uma ilha com um drink na mão, vendo algumas garotas dançando. Posso encerrar o caso, eu posso trazê-los e enterrá-los, e haverá um lugar para a família ir, depositar flores de vez em quando, e
dizer, certo, meu cunhado está aqui, meu pai está aqui, ou meu marido está aqui. Agora que os investigadores têm sua resposta para a misteriosa perda do Aeroperu 603, os processos judiciais começam. Em novembro de 1996, um advogado de Miami aceita o caso em nome de 41 passageiros e tripulação, argumentando que a Boeing é a responsável pelo acidente. A Boeing deveria prever o mau uso de seus produtos. Em outras palavras, o fabricante é legalmente responsável pelo previsível mau uso de seus produtos se ele puder ser corrigido. Em outras palavras, a Boeing produziu o avião com risco potencial. O risco é que, a fim de limpar um avião, você precisa cobrir o static port. E se você não o descobrir, o avião pode cair. Eu os queria de volta. E uma vez que eu não podia tê-los de volta, eu queria pelo menos que as viúvas das vítimas fossem compensadas. Quanto vale isso? Eu não sei, eu não sabia. Abraham tinha 3 filhas e agora elas não têm pai. Então, qual é a compensação? A melhor compensação, se pudesse ser feita, seria trazê-lo de volta, dar-lhe a vida novamente. Mas, como isso não é possível, então a outra possibilidade é obter uma compensação monetária. E então você luta pela melhor compensação que conseguir. A Boeing argumenta que a Aeroperu é a culpada e não seu 757. Um funcionário da Aeroperu esqueceu de remover a fita do static port, que está marcado com avisos claros. A Boeing culpa também o capitão Eric Shriver. Era sua função fazer uma inspeção visual na aeronave antes da decolagem. Mas o investigador Richard Rodrigues pôde entender por que Shriver não percebeu a fita no static port. Uma das razões é a altura em que ela fica. Está a 15 ou 17 pés. E é à noite com uma lanterna. E acontece que era um tipo de fita que não deve ser usada. Eles especificam a fita e a que foi usada era prateada. Por isso, ela não se destacou contra o fundo da fuselagem da aeronave. Portanto, basicamente 3 ou 4 pessoas deixaram de detectar a fita na aeronave antes da decolagem. Enquanto a busca do culpado continua, o funcionário que colocou a fita é preso por homicídio culposo. Advogados. Os advogados, sabe, eles às vezes tornam as coisas confusas. Eles mandam o sujeito e fazem perguntas às pessoas, como no caso do sujeito que colocou a fita e é ele quem paga. Foi o mais iletrado e o que menos sabia a respeito do que poderia acontecer, e o juiz decidiu que ele era o único responsável. E ele está na cadeia. Shriver e Fernandes também foram investigados. O veterano piloto Alan McLeod acredita que na situação deles ele não teria tentado aterrissar. Ele teria continuado a voar enquanto pudesse, com o avião virado ligeiramente para cima e a velocidade ajustada um pouco acima da de cruzeiro. A experiência mostra que se você não fizer o avião voar enquanto estiver vivenciando uma situação normal, e eles certamente estavam, você precisa concentrar-se em fazer o avião voar e manter o avião sob controle. Nós estamos descendo agora. Estamos a 370 nós. Se você não fizer isso, a coisa fica feia. E você vai ficar em uma situação ainda pior. Por isso eu faria o avião voar. Ter certeza de que poderia fazer voar com segurança, utilizando apenas o indicador de direção de altitude e as fontes de força normais com as quais eu estivesse familiarizado. E então finalmente fazer meu caminho de volta e pousá-lo. Em 1999, a Boeing e a Aeroperu decidem fazer um acordo com as partes fora dos tribunais. As famílias e parentes receberam um pagamento excepcional, na casa do $1 milhão americanos por vítima. As compensações foram altas em função da maneira horrível como morreram as vítimas do Aeroperu. Podemos demonstrar que muitas pessoas estavam vivas. Em um acidente como esse, muitas pessoas sobreviveriam ao impacto e morreriam depois afogadas. Não há dúvida para nós de que as pessoas passaram por muitos horrores.
e dores terríveis quando isso aconteceu. Estavam aterrorizadas, estavam acordadas, sabiam o que acontecia. O desastre ajudou a afundar a Aeroperu. Somado a uma crescente concorrência a débitos elevados, fez com que a empresa aérea nacional fosse à falência em 1999. A Boeing estende o treinamento relativo a problemas com o Pitot Static, divulga novas regras e aprova protetores para os Static Port. Desde 1996 não houve nenhuma outra falha no Pitot Static como aquela do Aeroperu 603. Os projetistas desses produtos, os fabricantes desses produtos, eles sabem que precisam levar em conta a segurança. Claro que eles fazem isso porque sabem que é a coisa certa a ser feita. Mas sabem também que se não fizerem, haverá alguém observando, que irá investigar, que irá descobrir o que aconteceu. E serão responsabilizados pelo que fizerem de errado. E se não levarem a segurança em consideração, eles terão que pagar. O caso está resolvido e a indústria de empresas aéreas continua. Assim é o mundo da aviação comercial. Mas é pouco consolo para aqueles cujas vidas foram ceifadas devido a um insignificante pedaço de fita. Dizer assim, subitamente, que uma pessoa não mais existe é muito difícil. Engolir isso é muito difícil de entender. E levou muito tempo para eu aceitar. Por isso a lembrança ainda permanece e estará presente por muito tempo. Eu não vou deixar que ela se vá. Eu não quero que se vá.